Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Os freios desempenham um papel crucial na operação e na segurança dos veículos. Eles reduzem a velocidade do veículo e permitem que o motorista pare com segurança. Eles também podem fazer com que o veículo pare repentinamente para evitar colisões com outros veículos e pedestres. Por isso, eles precisam de manutenção regular para evitar acidentes e lesões. Como proprietário de um veículo, você deve se familiarizar com o sistema de freios do seu carro, caminhão ou SUV. Como saber se os freios estão funcionando corretamente? Como saber se os freios precisam ser substituídos? O que pode ser feito para prolongar a vida útil dos componentes do freio? Este breve guia responderá a essas perguntas e o ajudará a distinguir entre freios bons e ruins. Quais são as características de bons freios? Os freios funcionam criando atrito para desacelerar ou parar um veículo em movimento. Para que os freios gerem atrito, um material de freio é pressionado contra um material secundário que gira com a roda. Esse material secundário pode ser encontrado em duas formas: tambores de freio e freios a disco. Geralmente encontrados em veículos mais antigos, os tambores de freio contêm duas pastilhas curvas revestidas com material de fricção. Quando a roda está girando, as sapatas mal tocam a superfície do tambor. Entretanto, quando os freios são acionados, o fluido hidráulico transfere a força de frenagem e empurra as sapatas para fora. Isso permite que o material de atrito entre em contato com o tambor rotativo, desacelerando ou parando completamente o movimento do veículo. Os freios a disco funcionam da mesma forma, mas em vez de tambores e sapatas, eles consistem em um rotor ou disco, que é montado atrás do volante e gira com ele. Os freios a disco também têm uma pinça que segura as pastilhas de freio, que são montadas no rotor. Quando os freios são acionados, as pastilhas comprimem o disco e reduzem a velocidade ou param o veículo. Como o sistema de freios é importante para a segurança dos passageiros e para a integridade do veículo, é essencial ficar de olho nos componentes desse sistema. Além de realizar uma inspeção visual real, você também pode monitorar a saúde dos freios por meio do tato e do som. Com base nesses parâmetros, há duas características principais de um freio saudável. Em primeiro lugar, o pedal do freio deve parecer firme e duro ao ser pressionado. Em segundo lugar, ao acionar os freios, o veículo deve desacelerar suave e gentilmente. Como identificar freios com defeito? Freios ruins são um risco à segurança. Faça uma verificação completa ou leve seu veículo a um profissional certificado assim que notar algo incomum no sistema de freios. Abaixo estão alguns dos sintomas mais comuns de freios ruins, listados por componente. Observe que os componentes abaixo fazem parte do conjunto do freio a disco, pois são mais comuns em veículos modernos. Disco rotor do freio, vibração, pulsação. Isso geralmente é causado por discos de freio desgastados. Com o tempo, os rotores podem se desgastar de forma irregular. Por esse motivo, as pastilhas se movem para cima e para baixo nos pontos altos e baixos da superfície do rotor. Você pode sentir essa sensação no volante ou no pedal do freio. Desgaste excessivo. Os discos e as pastilhas de freio entram em contato toda vez que você aciona os freios, e ambos se desgastam com o tempo. Os discos de freio desgastados, além da espessura recomendada pelo fabricante, devem ser substituídos. Redução da potência de parada. Uma superfície do rotor com desgaste desigual pode empurrar as pastilhas para fora do rotor. Isso leva a um pedal de freio baixo e cria uma folga excessiva entre os componentes. Imperfeições visíveis. Pontos duros, arranhões profundos, rachaduras e descoloração por calor indicam que o rotor precisa ser substituído. Pastilha de freio rangido ou chiado. Ao frear, se as pastilhas de freio já estiverem gastas, você poderá ouvir um rangido irritante ao frear. Esse som geralmente indica que as placas metálicas de apoio das pastilhas de freio estão em contato direto com os rotores. Você também pode ouvir um rangido agudo ou um guincho ao frear ou quando o carro estiver em movimento. Isso geralmente significa que os indicadores de desgaste nas pastilhas de freio de metal estão entrando em contato com os discos de freio. Superfícies de fricção das pastilhas de freio desgastadas. Se você perceber que as pastilhas de freio estão gastas após uma rápida inspeção visual, é hora de substituí-las. A maioria dos profissionais sugere que as pastilhas de freio devem ser substituídas quando o revestimento de atrito tiver menos de 4 mm de espessura em qualquer momento. Se estiver com menos de 3 mm, você deve substituí-las imediatamente. Sensação incomum do pedal de freio. Esse é outro sintoma raro, principalmente em carros modernos. Às vezes, as pastilhas de freio desgastadas podem levar a uma folga excessiva entre as pastilhas e os rotores. Isso leva a um pedal de freio baixo. Esse sintoma também pode ser causado por pastilhas de freio esmaltadas ou contaminadas.
Vibração ou pulsação durante a frenagem. A vibração ou pulsação incomum durante a frenagem pode ser causada por rotores deformados, ou pastilhas de freio com desgaste irregular. Nível baixo de fluido de freio. À medida que as pastilhas se desgastam, o pistão da pinça de freio precisa se estender mais para que as pastilhas entrem em contato com os rotores. Como a pinça é ativada pelo fluido de freio, o nível do fluido pode cair. Luzes de advertência. A luz vermelha de advertência do freio, que acende quando o fluido de freio chega a um determinado ponto, pode acender se houver um problema com as pastilhas de freio. Outras luzes de advertência também podem se acender. Em alguns veículos equipados com sensores de pastilhas de freio, o indicador de desgaste do freio pode brilhar no painel. Pinça de freio. Puxe para um lado. Pinças de freio. Pastilhas de pinça emperradas podem fazer com que o veículo puxe para um lado ao frear ou dirigir na estrada. Vazamentos de fluido. As pinças de freio são acionadas por fluido hidráulico. Elas podem apresentar vazamentos de fluido na vedação do pistão ou no parafuso de sangria. Pedal de freio esponjoso ou macio. Uma pinça com vazamento pode causar um pedal de freio macio ou esponjoso. Você pode notar que os freios afundam até o tapete do assoalho quando você os pressiona. Além disso, um pistão preso ou controles deslizantes pegajosos podem criar uma folga excessiva entre a sapata e o rotor. Isso também pode causar uma sensação incomum no pedal. Desgaste irregular das pastilhas de freio. Isso geralmente é causado pela colagem dos pinos deslizantes do calibrador. Às vezes, os pistões do calibrador grudados também podem causar desgaste irregular. Sensação de arrasto. Se a pinça de freio estiver presa, as pastilhas de freio podem pressionar o rotor durante a condução. Isso causa uma sensação de arrasto quando os freios são acionados ou parcialmente acionados a qualquer momento. Ruído incomum. Você pode ouvir o som de freios rangendo, especialmente se a pinça de freio presa estiver desgastando as pastilhas de freio. Mangueiras de freio. Rachaduras visíveis. Não importa quão pequenas sejam as rachaduras nas mangueiras de freio, elas devem ser reparadas, ou substituídas imediatamente. Bolhas e bolhas. Deformações, como bolhas e bolhas, podem aparecer na mangueira do freio, principalmente quando você pressiona o pedal do freio. Esse é um sinal claro de que é necessário substituir os freios imediatamente. Vazamentos. Os vazamentos ao longo da mangueira podem levar à perda de fluido de freio. Se isso acontecer, os freios podem não funcionar corretamente. Corrosão. A ferrugem pode se formar em tubos, suportes e conexões. A corrosão desestabiliza os materiais da mangueira, deixando-os vulneráveis a rachaduras e vazamentos. Pedal de freio baixo ou esponjoso. Linhas de freio com vazamento podem levar a um pedal de freio baixo ou esponjoso, resultando em redução ou perda total da capacidade de frenagem. Perguntas frequentes sobre freios. Quando devo substituir meus componentes de freio? Não há uma resposta definitiva sobre a duração dos componentes do freio, pois isso geralmente depende da qualidade dos freios e da maneira como o veículo é conduzido. Embora existam valores aproximados publicados online, é melhor que os freios sejam inspecionados a cada 6 meses por um profissional, para garantir que tudo esteja em boas condições. Dito isso, há muitos fatores que podem afetar a vida útil dos componentes de seu veículo. Aqui estão apenas alguns deles. 1. Trajeto regular. Seus freios podem durar mais se você trafegar mais em autoestradas do que em cidades ou se fizer viagens mais curtas. Se você faz viagens mais curtas com mais frequência, é mais provável que pare e ande várias vezes, portanto, use os freios com mais frequência do que se estivesse dirigindo em autoestradas. 2. Carga do veículo. A quantidade de carga que você está transportando ou o número de pessoas no veículo pode afetar os freios. Um veículo totalmente carregado é mais pesado, portanto, a parada exercerá mais pressão sobre os freios quando eles tentarem reduzir a velocidade do veículo. 3. Tipo de pastilha de freio, se aplicável. Diferentes tipos de pastilhas de freio têm diferentes níveis de durabilidade. Embora as pastilhas de freio de cerâmica durem mais e resistam ao desgaste, elas são bastante caras. As pastilhas de freio com baixo teor de metal duram mais do que as pastilhas de freio orgânicas, mas podem ser barulhentas. As pastilhas de freio semimetálicas duram mais do que as de baixo metal. As pastilhas de freio orgânicas podem ser baratas, mas não são tão duráveis quanto os outros tipos de pastilhas de freio listados acima. 4. Quilometragem. Quanto mais quilômetros rodados, mais frequentemente você usa os freios e mais rapidamente eles se desgastam. É normal que as pastilhas de freio dianteiras se desgastem mais rapidamente do que as traseiras, pois a parte dianteira do veículo suporta mais a carga de frenagem. 5. Estilo de direção. Se você usa muitos freios ou bate neles, eles se desgastarão rapidamente. Alguns veículos são equipados com sensores de desgaste na dianteira e na traseira. Esses sensores podem acionar uma mensagem de alerta no painel de instrumentos. Se o seu veículo não estiver equipado com esses sensores, os freios devem ser inspecionados em intervalos regulares.
Há algo que eu possa fazer para que meus freios durem mais? Certamente há várias coisas que você pode fazer para manter a saúde dos freios e fazer com que eles durem mais. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a tirar o máximo proveito dos seus freios. 1. Tente reduzir o deslocamento em áreas de tráfego intenso. 2. Evite rolar ou bater nos freios, pois isso pode deformar os rotores e desgastar. 3. Use menos as pastilhas de freio. 4. Observe os limites de velocidade e siga o fluxo do tráfego. 5. Não sobrecarregue seu veículo com coisas de que não precisa. 6. Inspecione os freios regularmente e faça a manutenção deles nos intervalos recomendados. 7. Troque o fluido de freio regularmente. Em conclusão, a escolha entre freios bons e freios ruins é fundamental para a segurança e o desempenho do seu veículo. Investir em freios de qualidade não apenas garante uma frenagem mais eficiente, mas também aumenta a durabilidade do sistema e proporciona maior tranquilidade ao dirigir. Lembre-se sempre de priorizar a segurança e realizar manutenções regulares. Assim, você estará sempre preparado para enfrentar qualquer situação nas estradas. Obrigado por assistir e até a próxima.